Os humanos têm 8 maneiras fundamentais de dar um significado conscientemente compreendido ao que experimentam, por meio das 8 funções cognitivas. As funções cognitivas são formas de representações psicológicas do mundo ao seu redor, e são a base de tudo na teoria do MBTI. Elas são divididas em funções de percepção, que cobre as formas de coleta de informações, e julgamento, que cobre o raciocínio para a formação de conclusões. As funções de percepção são sensação, que conta com o mundo concreto, e intuição, que conta com o mundo abstrato. As de julgamento são pensamento, que conta com uma abordagem lógica e impessoal, e sentimento, que conta com valores e uma abordagem pessoalizada. Você pega esses 4 tipos de processos da psique e os divide em uma atitude extrovertida, orientada para o mundo externo, e uma atitude introvertida, orientada para o mundo interno, e você terá as 8 funções cognitivas, que foram inicialmente propostas por Carl Jung. Seguindo algumas regras de posicionamento, você forma a ordem de 4 funções cognitivas que cada tipo MBTI possui. Inclusive, eu fiz um vídeo para cada um dos 16 tipos, descrevendo-os em detalhes baseado em sua pilha cognitiva. Clique no cardzinho no canto superior direito ou veja a descrição do vídeo para acessar a playlist completa. Agora, explicarei cada uma das 8 funções cognitivas. Aproveite o vídeo. A TE cria fórmulas e métodos por meio de raciocínio empírico e ordenado. A TE prefere informações como fatos mensuráveis e observáveis. O objetivo da TE é executar suas fórmulas de maneira eficiente e eficaz. A TE é sobre pragmatismo, a organização de dados empíricos em leis práticas e sistemas para otimizar e implementá-los de acordo. O pensamento extrovertido é indutivo, usando essas coleções de fatos objetivos para formar conclusões lógicas com as quais governa a sua vida. Ele adere a eles persistentemente e é conhecido por destruir qualquer coisa em seu caminho. É voltado para um objetivo, preferindo ter um destino lógico e definido para se empenhar o mais eficientemente possível. As representações psicológicas da TE reconhecem uma ordem funcional e utilitária sobre os objetos ao seu redor, como o estabelecimento de estruturas hierárquicas com base na funcionalidade e força de uma coisa no mundo externo, ou o estabelecimento de uma lei com base empírica que governa e otimiza os dados ao seu redor, ou a formação de uma metodologia. Analiticamente, a TE dá sentido ao mundo vendo as coisas objetivamente, em termos de categorias e medidas que podem ser definidas antes da observação. Por exemplo, definir as especificações de uma roda que a torna aceitável para o uso na estrada. Categorias e medidas estáveis permitem que as pessoas definam metas compartilhadas e façam cumprir os acordos de maneira justa. Você pode dizer se a roda atendeu às especificações ou não. Qualquer um pode dizer, porque as especificações são definidas independentemente da roda e da pessoa que fez a medição. Como perspectiva epistemológica, a TE leva a você a se preocupar com a justificação lógica e empírica. Nenhuma conclusão pode ser aceita até que tenha sido enraizada em um fundamento firme de outros fatos que eles mesmos tenham sido firmemente estabelecidos. O que não foi testado é desconhecido. O que não pode ser testado não tem sentido. Como perspectiva ética, a TE leva a uma vida de escalada racional. Tomar todas as decisões de acordo com critérios bem definidos sobre o que é melhor ou pior. Você pode não saber como chegar ao seu objetivo, mas a cada decisão você faz a escolha que o leva mais perto. Você melhora sua posição a cada oportunidade. Os códigos morais em uma visão de mundo da TE enfatizam o cumprimento de promessas. Justiça é entendida como um acordo social negociado por todas as partes, que especifica recompensas e punições que devem ser aplicadas de forma justa e de acordo com as regras objetivas. A TE está presente como função dominante em ETJs, função auxiliar em ITJs, função terciária em EFPs e função inferior em IFPs. A TI cria teoremas, teorias e princípios por meio da decifração e dedução. A TI prefere informações como definições fundamentais e axiomas. O objetivo da TI é um entendimento preciso e lógico das coisas. A TI é sobre explicação, desenvolver uma compreensão precisa e independente de uma ideia, desconstruindo-a em princípios abstratos básicos. O pensamento introvertido baseia seus critérios de julgamento em ideias lógicas mais subjetivas. É dedutiva, buscando todas as
as subdivisões necessárias ou efeitos de um conjunto de premissas, construindo um sistema virtual em sua mente. Ele busca a integridade lógica de um sistema mais do que sua realização na realidade. As representações psicológicas da TI reconhecem os princípios impessoais e abstratos da compreensão racional. Os princípios são derivados das semelhanças unificadoras dos objetos. Por exemplo, desenvolver uma compreensão teórica do ser humano arquetípico, ou criar uma estrutura onde seus elementos sejam consistentes entre si, ou conhecer uma ideia que tem validade universal. Analiticamente, a TI dá sentido ao mundo, apreendendo-o em termos de efeitos emergentes de uma causa ou uma harmonia de elementos. Por exemplo, a maneira como uma mesa lindamente feita parece surgir de uma única ideia. Como uma perspectiva epistemológica, a TI leva alguém a confiar apenas em coisas que você mesmo entende em primeira mão, de preferência por meio de interação direta. Você deve ver por si mesmo como uma determinada coisa ou assunto faz sentido. O conhecimento deve emergir da própria realidade, não de categorias ou critérios pré-concebidos. E a busca pelo conhecimento deve seguir onde quer que a lógica e o assunto levem, independentemente de como as pessoas se sintam a respeito. Como uma perspectiva ética, a TI o leva a fazer o que é melhor para o sistema, independentemente da recompensa ou ganho ou das convenções sociais que definem o comportamento de certo e errado. Por exemplo, o senso de lei natural que orienta Clint Eastwood a fazer o que precisa ser feito nas cidades do Velho Oeste, independentemente da lei. A TI está presente como função dominante em ITPs, função auxiliar em ETPs, função terciária em IFJs e função inferior em EFJs. A FE cria harmonia por meio de coordenação e acomodação. A FE prefere informações como comportamento humano interpessoal e valores externos. O objetivo da FE é ser agradável e chegar a um acordo mútuo. A FE é sobre consenso, formar relacionamentos harmoniosos com os outros com base em seus padrões e sentimentos comuns e unificadores. O sentimento extrovertido baseia seus critérios de julgamento em valores objetivos ou padrões de bondade. Isso o torna muito confortável, pois busca fazer as coisas que estão em alinhamento com os padrões geralmente aceitos de excelência ou beleza, fazendo coisas porque agradam e confortam em geral. As representações psicológicas da FE reconhecem uma ordem harmoniosa entre os objetos ao seu redor. É propenso a formar representações de objetos onde discerne os outros como extensões, ou melhor, como todos os indivíduos agindo sob um ideal comum. A harmonia da FE não precisa ser de natureza boa. No fundo, as intenções da FE são discernir ou criar sentimentos de união particulares a partir de um padrão objetivo. Esses sentimentos podem ser bons ou ruins, dependendo da situação ou da pessoa. Analiticamente, a FE dá sentido ao mundo, vendo-o em termos de onde você está com as outras pessoas, interpretando sinais que indicam a categoria do seu relacionamento. Como perspectiva epistemológica, a FE leva você a ver cada sinal como uma expressão da lealdade das pessoas. Um exemplo simples é que exibir uma bandeira demonstra sua lealdade ao país. O que importa é como você vai além dos meios eficientes para chegar a um fim. Por exemplo, dar uma festa em homenagem a alguém não é necessário para a sobrevivência. É um gesto que vai além da sobrevivência. Expressar seus sentimentos pelo convidado de honra de uma forma que todos possam entender. Da perspectiva da FE, as palavras nunca são descrições neutras de fatos. Sua escolha de palavras, sua escolha de tópico, é uma declaração de seus sentimentos e lealdade. Como uma perspectiva ética, a FE leva você a acreditar que a vida é com as pessoas. Entender o valor e o significado de alguém em termos de sua posição na comunidade, em termos das pessoas que você influencia e seus sentimentos sobre você. A FE está presente como função dominante em EFJs, função auxiliar em IFJs, função terciária em ETPs e função inferior em ITPs. A FI cria ideais pessoais por meio de empatia e individuação. A FI prefere informações como sua própria consciência, seu senso interno de certo e errado. O objetivo da FI é a autoexpressão e a autoharmonia. A FI é sobre romantismo. Cultivar uma harmonia interna de ideais e paixões internas e ver os outros como tendo uma individualidade inata. O sentimento introvertido baseia seus critérios de julgamento em valores e paixões subjetivas. Tem sentimentos firmes e paixões internas intensas, mas eles estão voltados para dentro, então não são naturalmente expressos do lado de fora. Eles também estão isolados para o próprio sujeito, fazendo com que ele seja naturalmente idiosincrático e individualista, valorizando e respeitando o direito de viver de acordo com
as prescrições de sua própria consciência e de ninguém mais. As representações psicológicas da FI reconhecem os ideais pessoais relativos ao indivíduo. Esses ideais são derivados da estrutura funcional dos objetos. Por exemplo, ter empatia com os oprimidos que sofrem de desequilíbrio hierárquico. Em um nível ontológico, a FI não apenas conhece os ideais pertencentes ao indivíduo, mas sim a própria individualidade pura pertencente ao objeto, vendo as coisas como tendo suas propriedades únicas inatamente. Analiticamente, a FI dá sentido ao mundo, relacionando tudo com as necessidades e vocações humanas universais. Por exemplo, entender as ações de um bully como a expressão de uma necessidade não atendida de estar conectado e sentir-se importante. Compreendendo isso, podemos ver o bully sem julgamento. Podemos vê-lo como um ser vivo não tão diferente de nós, buscando atender às suas necessidades assim como nós, mas de uma forma que cria conflitos desnecessários. Como uma perspectiva epistemológica, a FI leva você a tomar tudo que uma pessoa pensa ou acredita como uma expressão da natureza única dessa pessoa. Não a criticar porque falha em cumprir alguns critérios impostos externamente, como ser ou não lógico ou apropriado. Como uma perspectiva ética, a FI leva você a agir com empatia, independentemente do status social ou merecimento do beneficiário. A FI leva você a ver todas as coisas vivas como iguais em valor, todas precisando prosperar em harmonia interpessoal sem abrir mão de sua singularidade. A FI está presente em função dominante em IFPs, função auxiliar em EFPs, função terciária em ITJs e função inferior em ETJs. A SE cria fotografias por meio da captura dos dados em mãos. A SE prefere informações como observação dos dados atuais. O objetivo final da SE é a estimulação e a obtenção de um estado de flow com o ambiente. A SE é sobre realismo, ativamente aproveitando ao máximo os fatos imediatos, sensoriais e pronunciados para obter uma clareza pura no momento. A sensação extrovertida observa a realidade. Esta função tem a compreensão mais precisa e realista da realidade, nítida e prática como uma fotografia. É incrivelmente realista. A experiência real sempre supera qualquer conceito ou ideia abstrata pela razão óbvia de que é a experiência real. Sua maior motivação é uma melhor compreensão e experiência do que realmente está acontecendo na realidade. As representações psicológicas da SE reconhecem uma apreensão da totalidade dos fatos como eles simplesmente estão à mão. Os exemplos incluem a propensão para aproveitar as oportunidades ou atingir um estado de flow com o momento. A SE representa objetos como eles são dados diretamente, como eles são claramente, e sua tendência para a recepção sensorial desses objetos implicar em uma atitude estética em relação a eles. Analiticamente, a SE dá sentido ao mundo, atendendo ao que existe concretamente aqui e agora e confiando em seus instintos. Como uma perspectiva epistemológica, a SE leva você a acreditar apenas no que você pode ver e experimentar concretamente, e a confiar em suas respostas imediatas e viscerais a isso. Se parece um pato, anda como um pato e soa como um pato, então é um pato. O que quer que signifique um sinal é óbvio e inevitável. Se um significado de um sinal não é óbvio, então não tem sentido. O que quer que seja físico, imediato e instintivo não pode ser fingido e deve estar certo. Por exemplo, se você sente que alguém está tramando algo errado, então você confia nesse sentido. Se você tem o impulso de pintar a cidade de vermelho, saia e faça isso. Como uma perspectiva ética, a SE leva a crer que a vida é para ser vivida agora, no momento, respondendo às coisas imediatamente. O que mais importa na vida é o que causa o maior impacto perceptível. Tudo o que se destaca de uma forma que não pode ser ignorado. A SE o leva a desenvolver uma persona que esteja atraente e descolada de acordo com as convenções de sua sociedade e de seu tempo. Seguir o fluxo sem parar para questionar a direção. Se algo não é divertido, não o faça. A SE está presente como função dominante em ESPs, função auxiliar em ISPs, função terciária em ENJs e função inferior em INJs. A SI cria um arquivo interno abrangente por meio da catalogação e acumulação de detalhes relevantes. A SI prefere informações como precedentes e impressões previamente armazenadas de coisas na mesma categoria. O objetivo final da SI é estabelecer confiabilidade, estabilidade e preservação. A SI é sobre estabilidade, acumular e arquivar minuciosamente experiências verificadas para obter uma base completa e confiável em uma situação. A sensação introvertida observa a realidade subjetiva. Isso significa que ao invés de perceber o próprio objeto, ele pinta o objeto em sua mente e armazena a pintura para referência quando surge uma situação semelhante. A pintura, portanto, imbui a experiência com a impressão do sujeito,
e essa impressão, seja boa ou má, é lembrada em situações semelhantes. Isso o torna cauteloso ao abordar o desconhecido e uma tendência para a rotina, porque a rotina já se provou eficaz antes. As representações psicológicas da SI conhecem um catálogo detalhado e abrangente de fatos e sua verificação e solidificação. Essa verificação é derivada da investigação de fontes alternativas. Por exemplo, conhecer as complexidades de cada árvore em particular para que se possa ter uma compreensão sólida e estável de toda a floresta. Analiticamente, a SI sintoniza você com o caos, a imprevisibilidade e as coisas que você não pode conhecer do mundo concreto, levando-o a valorizar quaisquer poucos sinais que você possa encontrar que tenham um significado estável. Por exemplo, as listras de gatos malhados podem ter um significado particular para você, e você pode vir a valorizar isso. Como uma perspectiva epistemológica, a SI leva você a ver qualquer coisa fora de um contexto familiar como perigoso e indigno de confiança. Você está em sintonia com o fato de que quase todas as possibilidades levam à destruição. Por exemplo, se você estiver projetando um avião, quase todas as combinações das variáveis falham. Das combinações possíveis de envergadura, posicionamento da asa, formato da fuselagem e assim por diante, há apenas um pequeno subconjunto que torna um avião aerodinamicamente viável. E somente se você acertar um monte de outras coisas também. Tudo na vida é assim, só que muito mais complicado. Vivemos apenas nas pequenas ilhas do mundo, com as quais crescemos e que são adequadas para nós. E não podemos saber por que essas pequenas ilhas são relativamente seguras. Como uma perspectiva ética, a SI leva você a proteger a integridade das coisas e sinais dos quais dependemos. Isso geralmente assume a forma de criação de barreiras contra o imprevisível. Por exemplo, poupar para um dia chuvoso, as dificuldades vêm em momentos imprevisíveis, ou inspecionar edifícios para a segurança contra incêndio, para que as pessoas possam confiar que estar dentro de um edifício é um sinal de segurança contra os elementos. Dentro dessas barreiras, onde tudo é confiável e familiar, podemos sobreviver e desfrutar do que é precioso para nós. Por um tempo, a SI está presente como função dominante em ISJs, função auxiliar em ESJs, função terciária em INPs e função inferior em ENPs. A NE cria hipóteses e hipotéticas por meio da experimentação. A NE prefere informações como possibilidades e suas conexões soltas. O objetivo da NE é descobrir mais hipóteses e hipotéticos para brincar. A NE é sobre interrogação, explorar e brincar com ideias vagas e todas as fontes variáveis e potenciais de insight e investigação. A intuição extrovertida percebe possibilidades. Ela pode sentir quais ideias ou objetos têm o maior potencial e prever o vetor geral que os objetos ou ideias assumirão no futuro. Isso lhe confere habilidade e sede de inovação, sempre tentando trazer uma nova possibilidade à fruição, olhando as coisas de todos os ângulos para alimentar sua sede criativa, que confere-lhe uma distinta habilidade na resolução de problemas, mas uma capacidade de atenção notoriamente curta e repentina. As representações psicológicas da NE reconhecem a variedade paralela de hipóteses que vão além de um contexto em particular e divergem em uma extensa gama de fontes de insight e investigação. Analiticamente, a NE dá sentido ao mundo vendo maneiras de incorporar o que é conhecido em um contexto mais amplo, rompendo os limites dos conceitos atuais. Por exemplo, sentir antes de todo mundo que as redes de comunicação de alta largura de banda mudariam as regras do comércio. Como uma perspectiva epistemológica, a NE leva você a praticar o pensamento fora da caixa. Nunca há respostas finais, apenas mais e mais oportunidades para mudar conceitos e dar sentido a coisas de novas maneiras. O que quer que pensemos que as coisas significam hoje, provavelmente descobriremos amanhã que significam algo diferente. Como uma perspectiva ética, a NE leva você a correr riscos e mergulhar no desconhecido, empilhando o baralho até certo ponto, mergulhando em áreas que parecem especialmente férteis, mas genuinamente entrando no desconhecido e permitindo que ele envie sua mente em novas direções. Se você não sabe, adivinhe, experimente alguma coisa e as informações virão até você, mas apenas se você mexer na panela. De uma perspectiva da NE, a vida é uma sucessão de oportunidades para aproveitar. Cada oportunidade se abrindo mais do que você ainda não pode ver. A NE está presente como função dominante em ENPs, função auxiliar em INPs, função terciária em ESJs e função inferior em ISJs.
A ANI forma uma imagem concisa, completa e ideal por meio de encapsulamento e síntese. A ANI prefere informações como motivos e visões reveladoras, isto é, ideias centrais, recorrentes e simbólicas. O objetivo da ANI é alcançar uma consciência mais elevada e compreender a essência de uma situação. A ANI é sobre centralizar, formar e perseguir uma ideia quintessencial ao fundir visões simbólicas e percepções em um todo maior. A intuição introvertida percebe possibilidades subjetivas. O oposto da sensação extrovertida é a que menos depende do objeto. Pode ser inspirada a contemplação por um objeto, mas em vez de perceber para onde o próprio objeto está indo, ela busca possíveis ideias ou conceitos que o objeto inspira no indivíduo. É uma função contemplativa, buscando para obter ideias cada vez mais atraentes. Com o tempo, ela tece muitas ideias em uma teoria convincente ou visão vaga sobre a qual eles devem fazer algo. Portanto, embora suas visões surgiram quase completamente isoladas da realidade, é por isso mesmo que elas podem ajudar a adicionar novas ideias e compreensão ao mundo quando apresenta sua visão. As representações psicológicas da ANI reconhecem uma ideia fundamental e central dos fatos particulares envolvidos. Essa ideia singular está no centro da especulação intuitiva e é desenvolvida por meio da síntese de percepções anteriores à medida que mais fatos são experimentados e observados. Analiticamente, a ANI concentra-se no que é inexprimível, as coisas incomensuráveis e caóticas que existem fora de qualquer estrutura conceitual. Por exemplo, o que você ouve no movimento de tema e variações do quarteto de cordas de Beethoven, Opus 131. Há um significado aí, mas você não pode colocá-lo em palavras. Qualquer tentativa de colocá-lo em palavras resultará apenas em uma paródia espalhafatosa da realidade. Melhor ficar em silêncio. Como uma perspectiva epistemológica, a ANI leva você a ver todos os sinais como sem sentido ou mesmo enganosos, não necessariamente conectados ao que deveriam representar. A verdadeira realidade é algo que existe além de todos os sinais e aparências, e só pode ser apreendida por uma espécie de intuição direta. Para aprender a verdade, é preciso aprender a ver através das experiências, fazer contato com uma realidade que não pode ser vista ou dita. Como uma perspectiva ética, a ANI leva você a se manter separado e não afetado pelos significados que os outros atribuem a palavras e eventos, para manter a sua própria visão pura e seguir seu próprio caminho, independentemente de evidências, razões ou opiniões dos outros. A ANI está presente como função dominante em INJs, função auxiliar em ENJs, função terciária em ISPs e função inferior em ESPs. Meu muitíssimo obrigado, Ray, João Vitor, Muji e Daniel, por terem se tornado membros do canal. O apoio de vocês é muito importante. Se gostaram do vídeo, por favor considerem deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu não criei eu mesmo essas descrições do zero, e estou deixando a fonte dessas informações na descrição do vídeo. Eu vou continuar criando conteúdo sobre MBTI e talvez outras tipologias para o canal. Sintam-se livres para colocar ideias de vídeo ou mesmo perguntas nos comentários. Talvez eu torne-os realidade ou responda uma ou umas perguntas em formato de vídeo. Vejo vocês na próxima.